do amado para o amor. E a segunda cena é a corrida de Pedro e João, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 3 a 10. E aqui a gente pode tirar uma outra regra: deixar livre o coração. Quando Santa Maria Madalena chega e diz: tiraram o Senhor do sepulcro, ela foi lá primeiro, né? Depois ela volta, encontra os discípulos. E Pedro e João saem correndo para ver. É normal, pode-se dizer, quando acontece algo inesperado, que queiramos ver o que está acontecendo, né? Aliás, 3 coisas que todo mundo olha se é o seu, né? Celular tocando, alarme de carro e menino chorando, né? A gente vai lá, vou ver se é o meu, né, que tá acontecendo isso, né? Enfim. Mas João quer descrever a corrida dos 2 apóstolos. Ele destaca essa corrida, né? E tem um significado profundo. Podemos dizer que Pedro, já amadurecido, homem de experiência, profissional, casado, ele usa muito a sua cabeça, né? A inteligência, a racionalidade, a concretude e a praticidade das ações e tenta resolver logo, né? À medida que a gente amadurece, a gente vê as coisas com mais objetividade, né? E, e foi isso que aconteceu. Então vamos lá ver, né? Esse era o sentido para João, para Pedro. No entanto, ele chega depois, né? Ele chega depois, talvez, como alguns destacam, né? Por causa da mesma mesma condição, já mais velho, mas também porque ele talvez não pensasse em tanta urgência, né? Vamos lá ver o que aconteceu, então vamos, né? Não precisa ir correndo, né? E João, pelo contrário, ele foi correndo. Mas o próprio Evangelho destaca em 2 frases. João, o primeiro Pedro, chegou e viu. Em seguida, o João deixa Pedro entrar primeiro, ele viu. E quando João entra, o Evangelho diz, ele viu e acreditou. Então aqui as 2 coisas, né, se somam. O que a gente pode dizer? Que São João, além de perceber a realidade, ele também teve fé imediata. Então ele teve um jeito de compreender, né? João no Evangelho é chamado de o discípulo amado. Nesse sentido, vamos ver como ele se torna um modelo para todos nós. Não é só simplesmente olhar João, o discípulo, mas também nós, né? Somos amados por Deus, né? Ele vê e acredita. O discípulo representa o coração, o amor, o sentimento, a sensibilidade, aquele que está próximo do coração, do peito de Jesus. Ele é capaz de entender o interior. Na primeira meditação, dizia a vocês que o Papa Bento disse claramente, né? É preciso ter eros. O amor por Deus tem que ser erótico. Então, de fato, São João vai nos ensinar isso, né? Não se trata só de gostar de Deus, mas de amar a Deus, né? São Tomás de Aquino insiste em dizer que tem que ter apetite na busca das virtudes. Hoje a gente pensa assim, se o sujeito é bom, e a gente fala assim, quando fala que é bom, a gente não sabe o que está por detrás disso, né? Entende? Se não está faltando intensidade, né? Não, ele é gente boa, né? Mas e aí? Então, as virtudes têm que ser buscadas com apetite. Então, tem que buscar com tudo, né? Os latinos dizem, né? Para ser bom tem que ser um conjunto de coisas, né? Não pode ser só o bonzinho, né? Toda pessoa, né, tem que se dedicar a isso, né? Então, por exemplo, não, ele é um ótimo profissional e terrível como esposo. Ou o contrário, né? Então, não, tudo lá em casa em ordem e um terrível profissional, né? Então, o bom tem que estar em tudo. Ou seja, tem que ser tudo, né? Então, se a gente fica bom numa coisa e mais ou menos em outra, né? Isso não reflete, isso daqui que aparece, né? Então, intensidade de amor. São João, o evangelista,
nos faz intuir que é preciso ter coração. Caso contrário, não estaremos vivos. Para ver Deus é preciso ter intensidade, ter amor, né? Caso contrário, também não veremos a Deus, né? Aliás, quando alguém está um pouco deprimido, a tendência da pessoa é enxergar bem tudo que está fora do lugar e não consegue perceber o que está no lugar, né? A pessoa fica meio, ela dá proporções grandes, né? Dom Helder Câmara, né, tem uma frase que me chama a atenção, ele tem uns poemas sobre Nossa Senhora, né? E num desses poemas ele diz assim: coloca teus problemas nas mãos de Deus, que são imensas. Não é que o problema vai sumir, mas ficará do tamanho certo. Ou seja, se eu coloco tudo que está bem diante de mim nas mãos de Deus, que são infinitas, aí chega um momento, a gente compreende. Não diminui e não aumenta, fica do tamanho certo, né? Então, é preciso ter essa confiança, né? Senhor, toma aqui, me ajuda, né? O Senhor me assista, né? Me dê a graça para viver isso, né? Vemos também que aqui João é um convite que a gente não perca essa certa sensibilidade e aceitação de vulnerabilidade. Nós, homens, temos muita dificuldade com vulnerabilidade e contingências. Ou seja, a gente quer as coisas em ordem e seguras. E, de tal modo, quando as coisas entram em desordem, nós tentamos resolver sozinhos. A gente não conta, não pede ajuda. E, em algumas situações, a coisa fica dramática. E a tal ponto que há pessoas que ficam perturbadas porque não aceitaram Simão Cirineu, que é a própria esposa, os filhos, amigos, né? Então, essa é uma conversão que nós precisamos fazer. Nós somos educados para ser seguros, mas transformamos essa segurança numa espécie de fechamento de si. E não deixamos ninguém se aproximar, né? E nem o próprio Deus. Então, quando alguém está passando por tribulações, abandona a fé, tenta ficar mais só na sua. E nós, homens, nos irritamos facilmente quando alguém tenta penetrar a nossa couraça para dizer assim: você precisa de ajuda, a gente se fecha, mantém afastados, né? E aprender com São João, essa simplicidade, né? De ser vulnerável. Olha, diz que o Evangelho não diz que ele amava Jesus. Lógico, ele ama Jesus, mas ele é conhecido como o amado. Aquele caminho, amar e ser amado. Olha, infelizmente, amar é mais fácil, até porque pode ser até não amor o que a gente acha que é amar. Aí eu dou presentes, eu cuido, eu trabalho, coloco as coisas em casa, vejo o quanto amo, né? E, de fato, muitos homens têm esse discurso, né? Não, está tudo garantido aqui em casa, eu não compreendo vocês, que eu faço de tudo, trabalho, me desgasto. Mas a segunda parte, nós temos dificuldade, sermos amados. Por que significa ser amado? Deixar que permitir que cuidem de nós, né? E aí não, a gente não gosta, né? Não só nós homens, né? As mulheres também têm muita dificuldade. Veja nossas mães mais velhas, né? A gente vai dizer a elas: mãe, pode deixar que eu ajudo na cozinha. Não, não, precisa não, eu resolvo, eu cuido de tudo aqui, dá certinho, não sei o quê, né? Elas ficam estressadas, né? Elas querem fazer tudo pelos filhos, mas quando a gente tenta fazer por elas, elas se confundem, né? Não querem, não é que elas não querem ser amadas, né? Mas é uma dificuldade. E nós, homens, fazemos muito isso, né? A gente não gosta muito de ser amado, né? Tanto é que, pouco a pouco, homens vão perdendo sinais de intimidade com as esposas, né? Não se beijam mais em público, não andam de mãozinhas dadas, né? Não abraça, né? Antes do casamento, durante a missa, oh meu benzinho, né? Que Jesus nos mantenha unidos, né? Coração, coração, né? E depois que termina, aí está o sujeito sentado assim, de braço cruzado, né? Enfim, né? E uma outra coisa que eu acho estranho, né? O cara vem à missa com a esposa e assenta em outro lugar, né? É uma marcação cerrada, entendeu? Isso tem que ser. Não é simplesmente, não é ciúmes, né?
para dizer, olha, está aqui, aquela que me faz ser gente, né? Me faz ser homem. Né? Então, ser amado. E essa é uma conversão que precisamos fazer, amar como João, mas também ser amado. Né? Passar de Pedro para João o grande convite dessa regra, né? Voltar a ter coração, retornar o sentimento, né? Deixar que nós vemos que São Pedro também passou por isso, né? Quando o galo cantou a terceira vez, ele caiu em prantos, né? Ali o coração de Pedro, poxa, se literalmente se derreteu, né? Ele se deu conta, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz com meu amigo, né? Ele chorou amargamente, né? É preciso, então, que a gente descubra esse sentido, deixar que a verdade de Cristo entre em nós, né? Nos evangelhos, Jesus exige isso de Pedro, no evangelho de João. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O diálogo é interessante, né? Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Jesus coloca um mais aí, que é interessante, né? Você me ama mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Esse mais que os outros, Jesus quis fazer Pedro pensar, porque às vezes a gente, não, eu amo a Deus mais do que tudo, né? Mas aí o Pedro responde prontamente, né? Depois ele vai se dar conta, né? Ele não amou mais do que os outros, porque só João ficou até o final, né? São Marcos saiu pelado, né? No Evangelho de Marcos, quando vão prender Jesus, São Marcos, ele escreve, o próprio São Marcos, né? Na hora que encontraram o jovem, pegaram ele se desvencilhou do lençol em que estava e saiu correndo pelado, né? São Marcos expõe a covardia dele no Evangelho, né? Então vejam, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí ele se dá conta. E a resposta muda. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas também tem uma sutileza que em português não aparece muito. As duas primeiras vezes, Jesus pergunta assim, usando a palavra ágape, que é o amor sublime de Pedro, ágape, agapós, né? Você tem esse amor sublime? Sim, Senhor, tenho. Sim, Senhor, tenho. Na terceira vez, Jesus diz assim, Pedro, Filéias, você tem amizade? Imagina você estar conversando com a moça, você me ama? Sim, eu te amo. E, você me ama mesmo? Não. Vamos ser amigos, né? O cara sai capotado, né? Ele sai assim, nossa senhora, né? Ele perde aqui lá em Minas a gente diz assim, perde o varetão da vida, né? Ele não sabe o que fazer mais a partir dessa, né? E chega em casa destruído, né? Depois eu falar com a menina, e aí, você me ama? Não, seria bom que fossem amigos, né? E aquilo caiu uma pedra na cabeça de São Pedro, né? Aí ele, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas a beleza das três, depois das respostas de Pedro, Jesus insiste em dizer, apacenta minhas ovelhas. Né? Ele também troca ovelhas e cordeiros. Né? Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Né? E é interessante porque Jesus confia em Pedro. Depois de tudo que aconteceu, depois de ter dito, traído Jesus pelas palavras, Jesus vai dizer, você cuida das minhas ovelhas? O que é mais precioso para Cristo, né? E Jesus vai dizer, cuida delas, né? E, enfim, aí vemos então como que o Senhor confia em nós, sabe? Às vezes a gente comete pecados graves e a gente começa a duvidar do bem que podemos fazer. Eu fiz uns pecados, etc. Olha, não quero nem pensar nisso, fico na minha, eu não sou bom exemplo para ninguém. É falta de humildade, inclusive, né? A pessoa que age assim tornou-se vaidosa. Eu sei lá, eu sou um pecador, fiz um pecadão, né? Se a sociedade souber, eu estou perdido, né? E a pessoa se mantém nisso, né? E Jesus vai dizer, estou confiando em você, disse isso a Pedro, confio em ti, Pedro. Vai, segue, né?
E, e a outra coisa também de São Pedro é que ele, depois disso tudo, né, Jesus vai dizer: segue-me. Aqui tem uma nova vocação para Pedro. Vem e segue-me. Né? São Pedro, que é como a gente, né, dá uma olhadinha para trás e diz assim: e esse daí? Fala de João, né? Ei, o que você vai fazer com ele? Não te interessa, Pedro. Vem comigo, né? Vem comigo, né? Então, Pedro, olha, Pedro é aquele cara que não tem medo de errar na sala de aula, né? Que faz pergunta e todo mundo, mas você é vacilão, né? E ele não. Pedro é uma pessoa simples, né? Essa simplicidade, esse jeito direto de Pedro é muito bonito, né? E que a gente não pode perder isso de Pedro. Então, Pedro tem esse jeito rude, mas revela também esse amor que ele tem por nosso Senhor. Né? E uma outra coisa interessante, né? Que Jesus diz assim: quando você era jovem, um outro você se cingia e ia para onde você queria. Quando te tornares velho, um outro fará isso por você. Jesus se referindo ao Espírito Santo. Então, quando você é jovem, você acha que você sabe tudo, né? E se guia por si mesmo, né? Eu deixo me cingir os rins, né? Outro dia até explicava aos seminaristas, porque o símbolo que a gente usa, o nó tem que terminar aqui atrás, nos rins, e não aqui do lado, né? Então a gente puxa aqui para trás e coloca aqui. Os rins era conhecido como sede dos sentimentos, né? Não sei bem como que os antigos resolviam isso, né? Porque coração, pelo menos, pessoal, pô, meu coração está apertado, né? Acho que eu estou apaixonado. Mas não sei o que a gente sente nos rins, né? Ainda vamos descobrir como que é isso. Mas eles diziam os rins como sede dos sentimentos. E por isso que o nó do símbolo para aqui exatamente para dizer os meus sentimentos pertencem a Deus, né? E então, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente governa-se todo, né? Meus sentimentos, é eu que mando, né? O jovem acha que é livre porque ele tem força e se autodetermina, eu mando em mim. E depois, quando a pessoa amadurece, não é se tornar velho, amadurece, a pessoa descobre que não, é Deus que governa a minha vida, é o mundo, as pessoas que estão ao meu lado. Né? Uma das belezas da liberdade é descobrir que eu dependo dos outros. Uma pessoa verdadeiramente livre, ela sabe assim, nossa, eu dependo de tanta gente, né? A vocês que têm filhos, né? Vocês querem se livrar dessa cadeia? Não, não querem. Não, meus filhos, eu os amo, né? E eles me fazem ser homem. Então, pronto. Vocês querem se livrar, alguns talvez queiram livrar da esposa, né? Que Deus livre dessas coisas, né? No coração de algum homem. Mas alguns vão dizer, não, ela me faz ser homem, realiza a minha vida, né? Eu não consigo viver sem elas, né? Sem ela, né? É interessante que quem é casado tem uma vantagem sobre um celibatário como eu, como solteiros, né? Por exemplo, eu penso como vou fazer meu café todo dia, né? E quem tem esposa, não. O sujeito recebe o caneco ali, ele pega e toma, né? Porque a mulher sabe que se gosta de café fraco ou forte, se é com adoçante ou açúcar. Ele não se preocupa com isso, né? Aí a mulher chega, traz seu café, ele toma, pronto. E aí se vai em outro canto, pronto, o cara fica até estressado. Só aceita cafezinho com açúcar ou adoçante. O senhor quer que seja coado ou seja não sei o que lá. Você, meu Deus, é melhor ficar em casa com a minha esposa que ela chega, toma aqui seu cafezinho. Né? Então, isso, né, a liberdade, né, uma liberdade bonita que a pessoa experimenta, né, e em relação com os outros. Então, tornar-se velho é tornar-se maduro. Né? Há pessoas jovens muito maduras, né? Porque entendeu que a liberdade está em deixar nas mãos de Deus os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, saber que é em relação com os outros que nos tornamos livres, né? Dom Rafael Lano Cifuentes, né? Conta uma história que quando ele era criança, ele viu o padre muito velhinho entrando para rezar a missa, né? A missa antiga, né? E ele parava diante do altar
todo velhinho, 90 e tantos anos, pároco, né? E entroíba da altaridade, ad Deo virtute meia, entrarei no altar de Deus, ao Deus da minha juventude. Eu olhar para aquele padre velho e falar assim, onde tem juventude nesse homem, né? Mas aí ele falou assim, depois eu compreendi, né? Que aquele homem tinha um vigor, um jeito de falar de Deus que era espetacular, né? Nunca saiu do meu coração, né? Então a juventude está no amor. Ele amava muito o Senhor e amava o povo que Deus o confiou, né? Então também nós, né, amadurecermos no amor de Deus, né? Então, pede ao Senhor que nos dê um coração vivo, evitar o que chamamos de morrer, ou seja, deixar que o nosso coração se torne de pedra. Essa é uma luta nossa, né, de nossa vida, né? Não deixar que fiquemos endurecidos, né? Algumas vezes eu pergunto a algum pai, né? Qual a última vez que você se rolou no chão com seus filhos, né? Brincou com eles, né? Porque leva tudo tão a sério, né? Chega em casa, a mulher já diz, olha, o menino aprontou, né? Aí você passar a revista na tropa, né? Você manda os meninos ficar tudo lá e vai chamando a atenção deles, né? E eu digo também a algumas mães, né? Olha, a gente ganha muita autoridade quando a gente é também lúdico, entende? Quando a gente brinca com as pessoas, né? A gente se aproxima, não é, a gente teme perder respeito, né? Mas a gente cultiva. Quando a gente dá espaço para o lúdico, quando a gente se permite, etc., daqui a pouco a gente percebe que a gente está indo mais fundo nas relações, né? Então temos que ser lúdicos, né? Bom, essa é uma virtude de nós homens, né? Nós somos lúdicos entre nós, né? A gente xinga um ao outro e ainda diz, não, cara, gente boa, né? Então, por quê? Isso é bom, isso é bom. Mas não esquecer de fazer isso também, né? Em nossas casas, né? Um dia minha mãe estava implicando muito com meu pai tem 85 anos, né? E aí, um dado momento, implicando coisas pequenas, né? Disse, mãe, pelo amor de Deus, né? Deixa o velho descansar, né? Ela começou a rir e ele também falou assim, eu estou precisando descansar, ela fica falando demais, né? Agora o senhor também vai fazer o que ela está pedindo, tá bom? Aí ele foi fazer, né? Enfim, vamos pedir ao Senhor, então, um coração de carne. É tão bonito que o ressuscitado não apagou as chagas, não apagou. Ele quis mostrar, né, a sua vulnerabilidade diante da cruz é também o seu poder. É isso que a gente vai pedir muito durante esse período pascal. Senhor, que eu tenha verdadeiros sentimentos, né, e profundos como o teu. Não se trata de sentimentalismos ou coisas vazias, né, mas intensidade de amor. Peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Como a gente diz, né? O coração nosso seja como o dela, né? Para que a gente possa amar Jesus com todo o amor que ela teve. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicasses nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.